Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Nós já estamos com um horário um pouco avançado. Vamos ler somente o versículo 5. Ruth, capítulo 2, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Depois, Boaz perguntou o servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? Vamos repetir? Depois, Boaz perguntou ao seu moço, ou servo do ceifeiro: de quem é esta moça? Somente até aqui. Amém. Se você puder fechar os seus olhos, para que a gente possa orar pela palavra, por favor, vamos lá? Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos curvamos diante do Senhor, diante da sua palavra. Obrigado, Senhor, por estar aqui esta noite, e pedimos ao Senhor que fale conosco, assim como já está falando, por intermédio do teu Espírito Santo, que ministre cada vida, cada coração, cada lar que aqui está. Assim nós glorificamos o Senhor e pedimos, nos conforme a imagem de Cristo, e que a tua palavra venha a ser ministrada poderosamente, como sempre, e o teu Espírito Santo venha agir sobre a minha vida e a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem, irmãos, esta palavra que nós acabamos de ver aqui, esta passagem de Ruth, eu sei que eu simplifiquei bastante o texto, nos apresenta uma cena também simples, mas cheia de significados. Nos apresenta uma cena, uma pergunta, alguém que quer saber quem é o outro, mas tem muito significado. Quem é esta moça? De quem é esta moça? Ela não apenas está querendo saber o nome dela ou sua origem, ela está perguntando algo ainda maior: quem ela é em relação aos campos onde está trabalhando, a quem ela pertence. Ou seja, naquela época existia isso, as pessoas estavam em fazendas, enfim, tinha alguém era proprietário, estava servindo alguém, trabalhando alguém. E essa pergunta ecoa até hoje em nossas vidas. Deus também olha para nós e faz a mesma pergunta: a quem você pertence? A quem você está servindo? Não é uma pergunta acusatória. A gente pensa que, se acaso Deus perguntar: que Deus pensa de mim? A quem estou servindo? Para quem estou trabalhando? Quem é você? Talvez nós pensamos que esta pergunta feita a Deus, ou melhor, feita de Deus por nós achamos que é uma pergunta acusatória. Não, mas é uma pergunta reveladora, que nos convida a refletir sobre a nossa identidade, quem somos, sobre a nossa identidade espiritual, nossas escolhas e o nosso relacionamento com o Senhor. Quando nós vamos em algum lugar e conhecemos alguém, irmãos, aí a pessoa pergunta assim: você é de que estado? Eu sou, no caso meu, sou paranaense. Eu nasci no interior do Paraná, onde trabalhava com roça. Então a pessoa quer saber: me conte mais sobre você. Olha, eu sou de tal lugar, também trabalhei com roça, e a gente acaba se identificando um com o outro. Então não é uma pergunta acusatória, mas é uma pergunta que quer explorar. Hoje eu convido você, a título de conhecimento, para nós explorarmos essa história de Ruth. A palavra de Deus, eu sempre ensino aqui aos irmãos que no nosso discipulando, no discipulado, eu digo sempre assim, que a mensagem da palavra de Deus, ela precisa ter um texto, um contexto de toda a história. Ela precisa ter um entendimento, a exegese da história. Nós precisamos colocar a igreja na história, para nós entendermos do que se trata, aplicar o texto à igreja e sentir o Espírito Santo trabalhando sobre a nossa vida a partir daquela mensagem, a explicação e a explanação da palavra. Bem, hoje eu quero explorar com os irmãos, pensar com os irmãos sobre esse texto, com muita reverência, senso de temor e de presença de Deus nesse altar, e a você que está aí para ouvir a palavra sobre a história de Ruth e aplicá-la na caminhada com Deus. E eu quero convidar a igreja a se preparar para mergulhar fundo nesta palavra. Eu sei que nós temos tempo suficiente para isso. Bem, amada igreja de Cristo, primeiro eu quero dizer a você que Ruth, ela é uma moabita. A nossa história esta noite acontece
antes de conhecer Jesus. A história de Ruth, o rapaz aqui começa a responder assim, esta moça é uma moabita. Olha só, versículo 6, parte B. O servo respondeu: essa moça é moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Esta moça é moabita. Ele identifica Ruth pela sua origem cultural, espiritual e também política. Ou seja, uma região de pessoas que, irmãos, estava ali, ao contrário da nação que eles estavam, em uma origem cultural, espiritual e política diferente. O Moabe era um povo marcado por idolatria, um povo que servia a deuses pagãos, vivia no pecado e na hostilidade contra Israel, ou seja, era um povo ao contrário do povo de Deus, fazia tudo o que era contra os princípios de Israel, os princípios cristãos, o Deus de Israel. E esse detalhe também nos lembra de onde viemos antes de encontrarmos com o nosso Senhor. Então não adianta eu vir aqui e tentar fazer você obedecer a Deus à força, não. Nós precisamos lembrar de onde o Senhor nos tirou, o que o Senhor fez no nosso coração, como o Senhor tratou de nós, como estávamos distante da presença de Deus. E eu sempre digo que esses princípios que nós adotamos a partir da palavra de Deus e são gerados em nós pelo Espírito Santo de Deus, desemboca dentro da nossa casa, dos nossos filhos, na nossa família, e são as nossas atitudes, aquilo que nós geramos a partir de nós e nos entregamos ao Senhor e são gerados em nós, é que denuncia quem nós somos. É a nossa identificação, a nossa identidade cristã, a nossa identidade espiritual. Muitos de nós crescemos longe de Deus, vivendo em campos de Moabe. Talvez fôssemos escravos dos vícios, das amarguras, do medo ou falsa crença. É sobre isso também que a primeira verdade desse texto que eu gostaria de dividir com a amada igreja. Quando nós falamos que nos tempos dos campos de Moabe éramos escravos dos vícios, ainda tem muito crente que tem isso, irmãos. Ainda tem muito crente que vai à igreja e que ainda persiste num vício. Talvez seja o seu problema, talvez seja a sua dificuldade, talvez viciado no vício da jogatina, no vício da sorte, talvez aquele que através de um celular, outra vez de uma maquininha escondida atrás de uma parede, você está lá gastando tudo que você tem. Olha que palavra maravilhosa. Quantas famílias, quantos pais de família que deixam de levar o sustento para sua casa, para sua vida, e estão viciados nos jogos de azar, de sorte e azar, que nunca te dá sorte, só azar. Quantos que hoje, talvez, antes de ir para a sua casa, deixam de comprar o leite, o pão para o filho, talvez um frios que o filho pede: pai, traz um pão com mortadela, traz aí um frios para mim. O pai pega aquele dinheirinho, sofrido, judiado, que suou tanto, e o seu desejo, a sua paixão, a sua vontade é maior do que o seu sacrifício, e ele atravessa a rua e vai a um bar escondido e lá gasta o seu dinheiro no jogo, numa maquininha, atrás de uma parede, atrás de um esconderijo, de um biongo. Quantos estão sofrendo assim, irmãos? Vivendo ainda dentro de uma igreja, mas ainda nos campos de Moabe, ainda viciados. Mas o Senhor está dizendo pela sua palavra que esta noite o Senhor pode te curar do vício. Louvado seja Deus. Que esta noite o Senhor também deseja te curar disso. Talvez você deixe de levar o pão, a carne, a mistura para sua casa, comprar o gás, pagar uma conta de luz. E a primeira coisa que você faz quando você recebe um pagamento é procurar o vício, a jogatina. É viver gastando o que você tem. Oh, irmão, irmã, a palavra está falando com você que também tem vício do cigarro.
Quantos que estão aqui esta noite que talvez servem o Senhor com o seu coração, talvez tentando se enganar, tentando se livrar deste mal, tentando sair deste problema. O Senhor está oferecendo a você os braços estendidos. Eu quero te salvar, eu quero curar você desse vício. Aonde você estiver e agora, creia, o Senhor tem poder para te colocar no seu coração uma repulsa por isso, para que você venha, irmão, irmã, o primeiro passo é arrepender-se, pedir misericórdia para o Senhor te dará forças, o Senhor poderá fazer com que quando você se humilha na presença de Deus e rasga o seu coração, fala: Senhor, esta palavra está falando comigo. A primeira atitude que você vai tomar agora, nesse instante, é dizer: Senhor, esta palavra está falando comigo, eu tenho um problema com vício, Senhor, fala comigo exatamente desta maneira, me traz felicidade, não, me traz uma alegria no coração de saber que Deus me sonda, o Senhor tem se sondado, o Senhor tem visto o seu sacrifício, a sua luta para se ver deste vício, mas não consegue. Então o Senhor está dizendo pela sua palavra que haverá cura, se assim você der o seu primeiro passo, dizendo: Senhor, eu quero ser curada, eu reconheço, Senhor, a minha dificuldade, louvado seja o nome santo do Senhor. Os campos de Moabe, irmã, não te pertencem mais, os campos de Moabe, irmão, não te pertence mais, o Senhor quer te curar, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Eu vejo sempre isso entre os irmãos, quantas pessoas, irmãos, deixando de levar o alimento para sua casa, porque são viciados. Outros vivem no álcool, louvado seja Deus, e talvez condenado por alguém, por aquele que deveria ajudar, por aquela igreja que deveria orar. A igreja, quando eu falo, não é o templo, são pessoas que deveriam estar orando por você. Quantas pessoas no meio da irmandade sendo rotulada de bebum, de viciado, de alguém que é fumante, e rotula: aquele ali é um falso irmão, aquele ali é um falso, aquele ali é um beberrão, aquele ali é um fumante, aquele ali é um jogador, é um viciado no jogo, vive na jogatina. Oh, irmão, você que acusa, antes de acusar, tenha compaixão do seu irmão, tenha misericórdia. Se o próprio Deus esta noite está oferecendo a cura, louvado seja o nome santo do Senhor, quem somos nós para acusar os nossos irmãos? Se você não tem o vício do cigarro, mente. Se você não tem o vício da bebedeira, você trai olhando para outras mulheres. Se você não vive com cigarro nas tuas mãos, mas fala mal do teu irmão, que também é pecado, louvado seja o nome santo do Senhor. Não estamos aqui alisando o pecado de ninguém, mas oferecendo o que Deus ofereceu para nós, misericórdia, sairmos dos campos de Moabe, louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta vir aqui ser exemplo para a igreja quando nós pecamos, mas olhamos para a igreja com misericórdia. O Senhor está dizendo pela sua palavra que Ele quer te curar hoje do seu vício, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor está dizendo pela sua palavra que hoje, em nome de Jesus, se você assim quiser, o teu vício está sendo repreendido em nome de Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Haverá cura, louvado seja o nome santo do Senhor. Haverá milagres sobre a sua vida, louvado seja Deus. Aquilo que te escraviza hoje nos campos de Moabe, nunca mais te escravizará em nome de Jesus, glória ao nome santo do Senhor. Assim, queridos, tem outros que são amarrados nos campos de Moabe, nas amarguras. Quantos irmãos vivem amargurados pelo passado, um casamento frustrado que não deu certo, uma decepção na vida amorosa, e saíram da presença do Senhor. E quanta gente joga para fora, quando o Senhor está dizendo a sua palavra. Ele nos ensina que não há, irmãos, como Deus jogar ninguém fora, quando se há arrependimento. Ele é a palavra da vida eterna, louvado seja o nome santo do Senhor. Enquanto nós estivermos vivos e respirando, é tempo de eu e você nos reconciliarmos com o Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Nos campos de Moabe não se serve a Deus, mas dentro da palavra do Senhor tem perdão para você, tem misericórdia do Senhor esta noite, para aqueles que também vivem no medo. Campos de Moabe, vivendo medo.
O Senhor quer tirar esse sentimento do nosso coração, o sentimento de medo. Tem gente que não consegue ler um diagnóstico, tem gente que olha para a conta bancária e fala: Senhor, e agora? Eu estou com medo de padecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai e mãe que está aqui esta noite, se nós formos felizes com o Senhor, no tempo da alegria, no tempo da prosperidade, porque não aceitamos a prova que Deus dá para nós vivermos? Aceite a palavra do Senhor, é a agenda de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus permite provas sobre a nossa vida para perdermos o sentimento de medo. Medo é covardia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pedro teve medo quando ele andava por cima das águas, mas quando ele olhou para o Senhor e disse: socorre-me, Senhor, a mão do Senhor estava pronta para retirar Pedro das águas. O Senhor está dizendo pela sua palavra: por mais que eu e você, irmãos, sem coragem às vezes, com a nossa fé pequena, mas não praticamos o espírito e o sentimento do medo, mas andamos em fé, caminhamos em fé, a mesma fé nos sustenta e rompemos barreiras pela fé. O Senhor está dizendo pela sua palavra, eu entendo esta mensagem, está falando comigo e com você. Deus quer curar alguém aqui esta noite que vive no sentimento do medo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O medo antecede a queda, mas a valentia nos garante vitória em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Ruth deixou Moabe, no versículo 6. Essa moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe, ela pediu que deixasse recolher espigas e ajuntá-la entre os feixes após o ceifeiro. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora, e só parou um pouco para descansar no abrigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, Ruth deixou Moabe para seguir Noemi e o Deus de Israel. Ou seja, lá em Moabe ela servia outros deuses, mas agora com Noemi, ela decide ficar com Noemi e servir o Deus grande de Israel. Assim como ela, precisamos tomar decisões conscientes e de abandonar tudo o que nos afasta de Deus e correr para ela. Irmãos, quantos de nós que estamos aqui esta noite e achamos que só os pecados de cunho sexual, aqueles pecados escandalosos, nos afasta da presença do Senhor? Ao ouvir a palavra, entender o texto, nós entendemos que a nossa fraqueza, os escravos de vício, as nossas amarguras, os nossos medos, a nossa falsa crença, ou seja, incrédulos, nos afasta da presença do Senhor. Mas esta noite eu tenho certeza, como esta palavra está falando no meu coração, também está falando no seu coração, nós estamos entendendo a palavra. Muitos dos que estão aqui sairão dos campos de Moabe e decidirão estar na presença do Deus de Israel. Se esta é a tua vontade, tenha certeza, Deus vai agir sobre a nossa vida, como já agiu, enviando o seu Filho sobre nós, perdoando nossos pecados e nos recebendo em sua glória. Esta noite o Senhor está nos lembrando que como Noemi, como Ruth, desejamos ficar na presença do Senhor, deixamos as nossas crenças de lado. Tem crente que ainda participa a crença como em alguém que não crê no Senhor, mas vive fazendo isso e aquilo outro. Não, recuse tudo que é de Satanás, todo tipo de marabalismo, e deseja viver a presença do Senhor sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. A Bíblia diz que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Alguém nos trouxe à casa do Senhor. Assim como Noemi, ou melhor, assim como Ruth voltou com Noemi dos campos de Moabe, alguém nos trouxe para o Senhor. A próxima parte da resposta diz que ela voltou com Noemi dos campos de Moabe. Noemi, aqui nesse texto, representa alguém que, cheio ou cheia do Espírito Santo, foi usado por Deus para trazer Ruth à fé. Ou seja, Noemi estava usada pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para trazer Ruth diante do Senhor. Pare e pense, quem foi Noemi? Eu já vi essa mensagem, todo tipo de marabalismos, é um monte de promessa,
É um monte de coisa na cabeça da gente. Você fica aí anos esperando as espigas serem cheias no fardo, quando Cristo fez isso por nós. A verdadeira transformação, a verdadeira mudança acontece de dentro para fora. Pare e pensemos, quem foi Noemi na sua vida? Quem te levou para os braços de Jesus? Quantos que ao compartilhar um culto, pôde ouvir a palavra? Por exemplo, eu falo com centenas e milhares de pessoas durante o mês. Quantas pessoas que a partir da palavra de Deus, o Espírito Santo tem me usado para arrancar pessoas que estavam no lamaçal do pecado. Quantas pessoas que hoje me assistem, assim como você também, tem ouvido a verdadeira palavra de Deus e tem transformado a sua vida. Você estava nos campos de Moabe, graças a Deus, o Senhor te arrancou de lá. Eu vim aqui, já disse, para os campos não de Moabe, mas saí dos campos de Moabe para estar junto do Senhor com as demais ovelhas do mesmo aprisco, quando fui apresentado por alguém que não era da minha denominação, alguém que eu dizia que era o contrário da minha denominação, que anunciou Cristo para mim. E olha, que eu já, entre aspas, servia do meu jeito há mais de 30 anos sem entender quem era Deus. Estava como Jacó, filho de crente, neto de crente, e não sabia quem era o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu tenho certeza que na sua vida tem acontecido da mesma maneira. E se você veio aqui esta noite sobrecarregado, mas conheceu o Deus da imortalidade, o Deus da justiça, o Deus que salva, o Deus que perdoa, o Deus que recebe em sua glória, um Deus que te ama, continue na sua embarcação, no seu chamado. Mesmo que não há espiga, mesmo que não haja bênção, mesmo que não haja reconhecimento, mesmo que não haja prosperidade que você reconheça, mas a maior bênção está em você sair dos campos de Moabe, conhecendo Cristo, valorizando a palavra de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ficais com o Espírito Santo, a palavra de Deus. Não abandona a palavra do Senhor, que é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Não saia da presença de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim outros que estão aqui para conhecer este campo maravilhoso, a maravilhosa graça do Senhor, não um templo, mas a bênção de Deus sobre a nossa vida. Olha, irmãos, há um detalhe incrível aqui. Ninguém vem diante do Senhor por acaso. Ninguém parou para ouvir aqui a mensagem porque estava talvez mexendo e aí de repente parou aqui. Olha, irmão, eu parei aqui por acaso. Eu sei que eu já li muitos comentários, irmão, eu estava navegando na internet e de repente eu parei aqui por acaso. Não, tenha certeza de uma coisa, você precisava ouvir essa mensagem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ninguém vai a Deus ou se achega a Deus por acaso. É o Espírito Santo quem prepara o coração das pessoas e as conduz ao momento certo de conhecerem a Jesus. Quando chegamos à casa do Senhor, ou seja, quando entramos na glória de Deus, quando Ele adentra no nosso coração, tudo muda, a esperança, a alegria, a transformação, há uma face regenerada, há um sorriso regenerado, há uma verdadeira alegria. Não é o momento, é a palavra de Deus que transformou. Então você e eu não chegamos aqui de acaso, não estamos aqui por acaso. Deus preparou este lugar. Pisa bem no lugar que você está, é Deus que preparou. Apalpa bem este lugar que você está, foi Deus que deu. Olha para a sua família, os teus filhos, foi Deus que deu. Olha para o seu casamento, foi Deus que preparou. Olha para a tua casa,
mesmo numa parede sem reboco, o chão sem piso, foi Deus que deu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha para a empresa que você trabalha, talvez você não consegue nem ver mais o emblema, o logo da empresa, foi Deus que preparou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nada é por acaso, tudo é permissão do Senhor. Sair dos campos de Moabe, ter a família que você tem, os filhos que Deus te deu, o salário que você recebe, a esposa que Deus te deu, o marido que Deus te deu, a profissão que você tem, aquilo que está na tua garagem, o que cobre a tua cabeça, o que veste o teu corpo, o que você fala. Louvado seja o nome santo do Senhor. É Deus que preparou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando diz assim, me pediu para que eu, olha só, versículo 7, ela me pediu que eu deixasse recolher espigas e ajuntá-la entre os feixes após o ceifeiro. Assim ela veio e ficou então desde a manhã até agora, e só parou um pouco para descansar no abrigo. O servo aqui está explicando que Ruth pediu permissão para colher espiga. Isso mostra que ela reconheceu sua condição de necessitada. Eu vou repetir isso. Isso mostra que Ruth reconheceu a sua condição de necessitada, e ela não tinha vergonha de admitir que precisava de ajuda. Irmão, não tenha vergonha do Senhor. Não tenha vergonha do Senhor. Eu vou pedir para o Bruno afastar um pouquinho a câmera, eu quero mostrar para você uma coisa. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é rosto na terra. Rosto na terra. Os braços encostando na terra e dizer: Senhor, eu tenho vergonha do que eu faço. Eu sou necessitada, eu sou necessitado, eu sou uma vergonha diante do Senhor, eu não tenho nem o que oferecer para Deus, as minhas palavras ofendem o Senhor, as minhas atitudes, Senhor, nego o nome do Senhor, eu sou um miserável pecador, mas eu necessito do teu perdão, eu necessito da tua misericórdia. Tem crente por aí lotando igreja, sendo agressivo, arrogante, cheio de si, não quer passar prova, não quer passar necessidade, não quer ficar desempregado, perdeu o emprego de manhã, de noite está blasfemando contra o Espírito Santo, discutiu com a esposa de manhã, na próxima hora, eu não sou mais crente, vou vender o meu instrumento. Crente arrogante, orgulhoso, cheio de si. Se a igreja oferece um arroz com feijão, ele quer arroz, feijão, salada e bife. Se a igreja ajuda, ele é reclamão, barulhento, fofoqueiro, mentiroso, idólatra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, irmãos, que vergonha, porque eu e você praticamos estas coisas. Ruth reconheceu o quão miserável ela era. Me deixe colher as espigas que caem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, se voltarmos um pouco atrás, Deus disse a Moisés que toda espiga que caía na colheita era um mandamento: deixa, porque há necessitados. Deus estava cuidando dos necessitados, até daquele que não tinha condição de plantar. Quanta gente ocupando os bancos da igreja e está aqui ouvindo a palavra porque acha que merece mais que o outro. Quantos assim? E se a palavra não falar assim: olha, hoje você colhe espiga do chão, amanhã te darei um campo, um milharal inteiro, e vai sobejar. Aí o camarada sai daqui se achando mais orgulhoso ainda. Mas quando a palavra diz assim: eu permiti que a prova alcançasse a sua vida, para você aprender a valorizar uma espiga de milho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ruth saiu dos campos de Moabe, porque ela entendeu que
era necessitada, que era uma miserável e que ela não tinha nada para ela. Ela precisava servir o Deus da verdade, não o Deus que só dá bênção, mas o dono da benção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ruth entregou a sua vida a Deus e não teve vergonha de admitir a sua miséria. Eu e você esta noite somos convidados pela palavra: não tenhamos vergonha de admitir a nossa miséria diante do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque pecamos, nós pecamos, somos orgulhosos, arrogantes, mentirosos, trapaceiros, cheios de si. Mas quanto mais cheio de si, mais nós queremos crescer em cima dos nossos irmãos. Quando a palavra nos ensina, irmãos, eu vejo esta noite uma oportunidade a mim e a você aprender da palavra de Deus. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar a mim e a você, mas somos orgulhosos demais. Tiago capítulo 3, versículo 3 ou 4 vai dizer assim: nós oramos e fazemos oração ao contrário, pedimos e pedimos para fazer guerra, oramos e pedimos para invejar, oramos e pedimos a Deus coisas para esbanjar com os nossos prazeres, com as nossas emoções, com as nossas vontades. Tiago está dizendo, ainda quando pede mal, ainda pede para fazer confusão e guerra com os outros. Irmãos, que vergonha! Louvado seja o nome santo do Senhor. Aprendemos com Ruth o verdadeiro evangelho, renúncia. E tem gente que vê um texto desse e só prega bênção. Quando nós vemos Ruth anunciando o verdadeiro evangelho, o eixo do evangelho, renunciar. Tem gente que vive vivendo os seus direitos e brigando com todo mundo. Eu já fiz isso, falei para o Bruno esses dias. E eu tenho aprendido que o evangelho é diferente disso. É renunciar. Se você quiser viver em comunhão com a igreja, se você quiser viver em comunhão principalmente com Deus, se você quiser que Deus cuide da sua vida, da sua família, dos seus filhos, entregue o seu caminho ao Senhor e vive em comunhão com a palavra de Deus, entregando a sua vida ao Senhor. E sim, Ele é poderoso. Hoje você pode estar vivendo do resto que sobrou, mas aquele resto que sobrou é graça de Deus. Uma casinha que talvez não feche a porta, a sua janela não tem vidro, sua casa não tem piso, é graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu e você não merecemos nada. Se Deus olhar, esses dias no EBD, o Senhor dava de dizer assim, se Deus colocar os seus pecados, o que você fez, o que você falou, o que você desejou, nessa tela gigante aqui atrás de mim, para toda a igreja, aonde você vai, louvado seja o nome santo do Senhor. Então a casa, o terreno, o carrinho velho que você não valoriza, o terno que é repetido, o sapato que não é daqueles que você queria, a sua casa, o piso que você mora, a casa que você mora, o piso que você pisa, é Deus que deu, nem isso nós merecíamos. Glória ao nome santo do Senhor. E por que o Senhor deu? Porque nos arrancou dos campos de Moabe, nos trouxe para adorar o verdadeiro Deus, e estando adorando o verdadeiro Deus, o Senhor nos dá vitória dia a dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos nós, assim como Ruth, viemos à presença de Deus, porque a nossa alma estava faminta. O coração quer as coisas deste mundo, que são passageiras, superficiais e momentâneas. A alma quer as coisas que vêm do Senhor, e ela está faminta. Estávamos cansados de tentar preencher a nossa vida com coisas passageiras, como o dinheiro, o sucesso, o nosso relacionamento e os nossos prazeres, mas nada disso sacia. Tem gente e já está idosa, idoso, são velhos já de idade avançada e ainda vive assim, tentando saciar o coração. Nunca seja errado, irmãos, trabalhar, possuir, herdar, não. O que é errado é nós valorizar aquilo que é passageiro e momentâneo e não olhamos para a nossa alma, como estamos diante do Senhor, o quão miseráveis nós somos, o quão distante de Deus. Se o Senhor vier para mim hoje, assim do jeito que eu deitar sobre este chão,
É o jeito que eu vou me apresentar diante de Deus. O que estamos valorizando? Mais as coisas da terra ou a nossa vida espiritual? Foi só quando encontramos Jesus, experimentamos o verdadeiro pão da vida. Tem gente que confunde encontrar Jesus a uma pessoa desmanchada, desmantelada, relaxada, desleixada, não se envolve mais no trabalho, não há crescimento. Não, isso não impede de eu continuar programando a minha vida, cuidando dos meus afazeres, pensando no meu crescimento. Só tem uma diferença: tudo o que eu fizer a partir de agora será sobre o domínio do Senhor. Não vou pensar em tira o papel que está debaixo, Senhor, e põe por cima. Teu Deus não é trapaceiro. Ah, não, a qualquer custo, eu não importa de que maneira, mas eu vou pisar nesse, naquele, desmanchar aquele, humilhar esse, aquele, fazer isso, nem que eu tenha que fazer isso e isso. Não, isso não tem nada de Deus, esse negócio. Não há Deus no negócio, porque priorizamos as coisas materiais. Na casa do Senhor encontramos mais do que o alimento material, ou seja, morando com o Senhor. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Direi, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, só nele eu confio. Mora com o Senhor, está na casa do Senhor. O Senhor os recebe todo dia na sua glória. Quando você busca, como Cristo nos ensinou, buscai primeiro o reino do céu, o governo de Deus. Você mora com Ele, está com Ele. E tudo o que acontecer quando eu sair daquela porta é desígnio do Senhor, é vontade de Deus para a minha vida. Ou seja, se uma porta se fechar, outras se abrirão. E se não abrir, louvado seja Deus. A prova visa me aproximar do Senhor. A tentação me afasta de Deus. Então eu entendo que a partir de agora, tudo o que acontecer, eu estou descansado no Senhor. Não impede de eu agir. Não impede de eu pensar lá na frente. Não impede de eu olhar para o cenário da vida e falar: Senhor, eu vou continuar gerando, mesmo que não aconteça, mas quando acontecer e se vier a acontecer, os meus filhos estão bem guardados, minha família está bem guardada, o Senhor está me protegendo, estou andando honesto com os meus compromissos e principalmente com o Senhor, agindo biblicamente. Não há o que temer, não há o que eu ficar desesperado, com medo e assustado. Não, o Senhor está agindo sobre a minha vida. Em outras palavras, o Evangelho anuncia para nós renúncia. Chegou cedo, está trabalhando até agora. Esse é o nosso compromisso. Desde cedo, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus vai dizer: o meu Pai não descansa, quem sou eu para ficar descansado? Ele trabalha todos os dias. Assim somos nós, irmãos. Estar na presença do Senhor como Ruth, mesmo que colhendo espigas que caem no chão, não há descanso para nós. O descansar é trabalhar na obra de Deus. Esse tal de obra não existe. É ir para a igreja, construir, não. É viver a palavra de Deus. Não há descanso. Mesmo colhendo as espigas que caem, mesmo vivendo às vezes com tão pouco, mesmo às vezes tendo que levantar de madrugada para trabalhar, passar o dia todo fora de casa, levando sustento para a nossa família, dando graças a Deus por tudo que Ele nos fez. Lembre-se sempre: o campo onde Ruth trabalhava pertencia a Boaz, assim como tudo o que temos pertence a Jesus. Somos chamados a ser bons administradores daquilo que Ele nos confiou, seja o tempo, seja o talento, seja os nossos recursos. O Senhor diz que tudo é dele. Salmos 24, ao Senhor pertence a terra, a plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Tudo que você tem sobre as suas mãos, uma casa bonita, um belo apartamento, um casebre ou uma casinha feita de sapê, é Deus que te deu. Um carro zero importado que vale milhões, ou um que você tem que empurrar todos os dias. Acredite, por mais que eu e você achamos que merecemos, tudo é graça do Senhor, veio dele e se nos deu, mesmo às vezes que nós temos os nossos prejuízos, seja de que maneira, sejamos bons administradores daquilo que Deus nos deu. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.